Oi, gente boa do canal, tudo bacana, tudo massa, tudo beleza. Você deve ter recebido essa capa aí, que eu já coloquei lá no Passeio Direto, sobre 35 questões de transitividade. Essas questões foram postadas aqui na plataforma. Eu vou abrir para você ver, mas como produtor eu tenho uma visualização diferente. Olha aqui, eis as questões. Eu publiquei com antecedência para você treinar. Se você está pegando esse vídeo agora, ou seja, junto com as questões, basta baixar e treinar na sua casa. São 35 questões, tá? As questões que devem ser explicadas, que são respostas, eu farei bem explicado. Nas questões de múltiplas escolhas ou múltipla escolha, eu apenas marcarei a resposta correta. Esse é o meu Insta, em que eu coloco as chamadinhas e um pouco da minha vida particular, né? Aqui a gente trabalha profissionalmente e existe um Carlão atrás da vida profissional. Se você quiser me seguir, será um grande prazer. O canal, eu sempre peço, inscreva-se, siga-me no canal. E aqui o Face, em que eu coloco as chamadinhas dos vídeos. Vou deixar todos os links abaixo aí desse vídeo. Bora estudar. Lembrando que lá no final desse arquivo, que você vai pegar lá no Passeio Direto, tem o gabarito, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Olha o gabarito aí, tá vendo? Então, assim que você resolver as questões, você confere o gabarito. Aqui eu vou resolver contigo. Vamos lá. Número 1. Classifique os verbos quanto à transitividade. Nessa transitividade aqui, no primeiro exercício, eu vou fazer contigo assim. Ele pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, pode ser bitransitivo ou pode ser intransitivo. Intransitivo é uma qualidade para a transitividade, correto? Como um sujeito inexistente é uma classificação para o sujeito. Quais são as classificações para o sujeito? Sujeito simples, determinado, oculto, determinado, em algumas bancas trabalhado como sujeito simples, sujeito indeterminado, sujeito composto e sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Voltando aqui à transitividade, letra A. Eu escutei algo. A pergunta que eu faço é, eu escutei o quê? Não é uma pergunta preposicionada, então esse verbo aqui, abreviado, é um verbo transitivo direto. Pais lamentam o descaso com a educação. Pais lamentam o quê? A pergunta o quê joga para o objeto direto, então é um verbo transitivo direto. Preciso de carona. Preciso de quê? De, preposição, então verbo transitivo indireto. Agradeço a todos. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Agradeceu o quê? A presença. A quem? A todos. Então aqui eu tenho duas transitividades. Eu tenho verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Ou chamado, vamos colocar isso aqui, bitransitivo. Ao filho o pai chamou. O pai chamou ao filho. Quem chama, chama alguém. É um verbo transitivo direto. E observe que eu usei, essa aqui tem uma inversão sintática. O correto é assim, o pai chamou o filho. Só tem que o pai chamou o filho pode gerar uma ambiguidade. Então eu coloco uma preposição aqui, um a, olha só, para evitar essa ambiguidade. Então é um verbo transitivo direto, preposicionado. É possível isso? Sim, para evitar a ambiguidade. O que é ambiguidade? Já postei lá no Insta. São mensagens com dois caminhos, com duas interpretações, que atiram para lados diferentes quando ela deveria atirar somente para um lado, para evitar a ambiguidade, para evitar segundas interpretações. Então, número 1 está resolvida. Número 2. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou,
um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Isso aqui é um texto de Machado de Assis. Na frase acima, os verbos destacados são: quando repetir o quê? Isto. Então aqui eu tenho um objeto direto. Pensei no seminário. Pensei em quê? No seminário. Como é que eu posso depreender que eu coloquei em quê? Porque eu tenho aqui o no, que é em mais o. Então esse aqui é transitivo indireto. Mas como se pensa em perigo que passou? Perigo passou. Eu não tenho transitividade aqui. Ele não pede complemento. Então ele aqui é intransitivo. Número 2, letra A. Número 3, assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Então, eu terei um objeto direto. Vamos marcar aqui. Comprei um terreno e construí a casa. Comprei o quê? Um terreno, objeto direto, e construí. Construí o quê? A casa. Olha que simples. Letra A, eu tenho dois verbos, inclusive, transitivos diretos, e os verbos transitivos diretos mostram objetos diretos, daí a sua transitividade. 3, letra A. Número 4, indica a alternativa em que o verbo é transitivo indireto, portanto, ele pede um objeto indireto, portanto, deverá haver uma preposição. Letra A. Cumprir com as expectativas. Observe. Quem cumpre, cumpre algo. Esse com aqui, ele está ao lado de um verbo transitivo direto, funcionando como uma preposição de um verbo transitivo direto. Então, esse verbo é verbo transitivo direto, preposicionado. Letra B. Compareceu atrasado à reunião. Compareceu a quê? A reunião. Opa, então esse aqui pediu preposição, o verbo exigiu a preposição, então é um verbo transitivo indireto. Essa é a resposta. Amar a Deus é uma expressão comum, amar alguém, quem ama, ama alguém, mas amar a Deus é o mesmo caso da letra A. É um verbo transitivo direto, preposicionado. Agradeceu a ajuda ao colega. Agradeceu o quê? A ajuda. A quem? Ao colega. Eu tenho ali um objeto direto e um objeto indireto. Então eu tenho um verbo bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. E morreu de fome. Quem morre, morre. Esse de fome não é exigido pelo verbo. Então, ele é um verbo intransitivo. Número 4, letra B. Número 5, identifica os complementos verbais que são objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto. Olha aqui, mais um lance bacana. Sempre que rolar a palavra complemento verbal, é que completa um verbo. Se completa um verbo, é porque o verbo exige esse complemento. Se eu não colocar esse complemento, eu vou ficar com a oração sem sentido. Eu vou ficar com a oração incompleta. Então vamos lá. Duvido das suas intenções. O verbo é duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, duvido das suas intenções. Das suas intenções é objeto indireto. Letra B. O tema interessa a banca. Quem é que interessa a banca? O tema. Interessa a quem? A banca. Esse a, eu tenho a fusão do a, artigo definido feminino singular a, mais a preposição a. Então aqui eu tenho um objeto indireto e vou marcá-lo aqui. Você saca essa matéria sobre crase? Tem aí no canal. Letra C. Ninguém gostava dele. Dele aqui é de mais ele. Gostava de quem? Correto? Então aqui também eu tenho um objeto indireto. Não provou do bolo.
Quem prova, prova alguma coisa. Mas por que ficou do bolo? Esse de mais o, ele é um objeto direto preposicionado. Esse de foi colocado para evitar a ambiguidade. Você conhece o funcionário novo? Então esse de foi colocado antes do o para evitar a ambiguidade, portanto formando um objeto direto preposicionado. Você conhece o funcionário novo? Você conhece quem ou o que? Não há preposição, é um objeto direto. Ofereceram um presente ao aniversariante. Ofereceram o quê? Um presente. A quem? Ao aniversariante. Eu tenho um objeto direto mais objeto indireto, formando aqui um verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como verbo bitransitivo. Amem a Deus, falamos sobre isso agora. Eu tenho quem ama, ama alguma coisa ou alguém, mas esse a, ele está colocado ali para evitar uma ambiguidade, além de ser uma expressão consagrada pela preposição. Então eu tenho um objeto direto preposicionado. Número 6. Indica a alternativa em que a função não corresponde aos termos em negrito. Observe, alguns termos aqui nós não trabalhamos ainda, especialmente o complemento nominal. Vamos trabalhar mais para frente. Mas você vai perceber a diferença agora. Adorava as piadas. Adorava o quê? As piadas. As piadas funciona como um objeto direto. Então, é a letra A que não corresponde, está falando complemento nominal. Complemento nominal, como o próprio nome indica, completa um nome. Ele não completa um verbo. Adorava as piadas, adorava o quê? Eu descobri que as piadas é objeto direto. Então ficou letra A. Letra B. O objeto pertence a Maria, sujeito. A Maria? Olha, que é que pertence? O anel. O anel que é sujeito. Pertence a quem? A Maria. Então esse aqui está errado. No caso, o sujeito é o anel. Então esse número 6 aqui indique as alternativas. Já mudar aqui, né? Letra C. Maria recebeu o anel. Maria recebeu o quê? O anel. O anel é um objeto direto. Então esse aqui está correto. Eu vou eliminá-lo. João escolheu o anel mais bonito para Maria. João escolheu o quê? O anel. Para quem? Para Maria. Então eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Esse aqui está correto. Eu vou eliminá-lo. Letra E. Dê algo para ele comer. Objeto direto e indireto. Dê algo. Dê o quê? Algo. Para quem? Para ele. Realmente eu tenho o objeto direto e indireto. Observe como eu estou construindo esse raciocínio. Vou retirar. Informei a data dos exames aos alunos. Informei o quê? A data. A quem? Aos alunos. Esse aqui deveria ser objeto direto e indireto, e não o objeto direto preposicionado. Esse aqui está errado. Então, mudando a questão, eu tenho indique as alternativas. Ela foi mal elaborada aqui em cima, né? Não é a alternativa, são as alternativas. Então, número 6 ficou letra A, B e F. Número 7. Classifique os verbos quanto à transitividade. Comprou o quê? O vestido. Para quem? Para a namorada. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Comprou o quê? Vestido. Comprou para quem? Para a namorada. Bitransitivo. Ele adora jogos. Ele adora o quê? A pergunta me joga para um verbo transitivo direto. Ele gosta de quê? De filmes de terror. O de terror pertence ao filmes. Então aqui eu tenho somente um verbo transitivo indireto. Este livro pertence à biblioteca. Esse livro pertence a quem? À biblioteca. A preposição, atrás do a,
que eu tenho a fusão do artigo definido feminino singular a mais uma preposição a. Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Mandei a mensagem. Mandei o quê? A mensagem. Objeto direto, verbo transitivo direto. Então ficou verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo. O segundo, verbo transitivo direto. O terceiro, verbo transitivo indireto. O quarto, verbo transitivo indireto. E o quinto, verbo transitivo direto. Número 8. Classifique os verbos das orações abaixo em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Lembrando que esse aqui é o nosso famoso verbo bitransitivo, que apresenta dois trânsitos, e verbo intransitivo, que não tem trânsito. Saiu a pé. Saiu já diz tudo. Ele simplesmente saiu. Então esse aqui é um verbo intransitivo. Duvido das suas intenções. Duvido de quê? De que é uma pergunta preposicionada, então verbo transitivo indireto. Nasceu. Olha como eu falo tudo com o verbo nascer. Então é um verbo intransitivo. Distribuiu doces. Distribuiu para quem? Então distribuiu o quê e distribuiu para quem? Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. No caso aqui, vou botar outra vez. Por que eu estou colocando isso? Por causa das bancas. Bitransitivo. Eles podem cobrar como verbo transitivo direto e indireto e podem cobrar como verbo bitransitivo. Dormiu cedo. Dormir. Dormir, verbo intransitivo. Então o primeiro ficou verbo intransitivo. O segundo é transitivo indireto. O terceiro é intransitivo. O quarto é transitivo direto e indireto, bitransitivo. E agora, na letra E, ficou o verbo intransitivo, porque não aceita complemento, não pede complemento. Número 9. Agora, nessas questões, para marcar qual é a correta, eu vou simplesmente marcar, tá? Se precisar explicar nas questões abertas, eu explico. Como é questão de múltipla escolha, ou apenas uma escolha, eu não concordo com esse nome múltipla escolha, deve ser apenas uma escolha, eu vou apenas mostrar qual é a resposta correta. Que consomem 46% de toda a gasolina do planeta. O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado acima está na frase. Que consomem. Quem consome, consome alguma coisa. Consome o quê? Então ele pede um objeto direto. É um verbo transitivo direto. Resposta, letra E. Vamos olhar para o verbo. Para gerar. Gerar o quê? Produtos de alto valor ambiental. Observe o complemento verbal, que é produtos, que completa o verbo transitivo direto, gerar. Portanto, número 9, letra E. Número 10. Quem acompanhou a trajetória do Programa Nacional do Álcool? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grafado acima está na frase. Quem acompanhou, acompanhou o quê? É um verbo transitivo direto. Ficou letra D. Por quê? Provocaram. Provocaram o quê? Tá vendo que a pergunta é simples? Quando eu tenho um objeto direto, as duas perguntinhas são o que e quem. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho uma pergunta preposicionada, como por exemplo, a que a quem, de quem, com quem, tá bom? Então, número 10 ficou letra D. Número 11. Assinale a alternativa em que, pelo menos, um verbo esteja sendo usado como transitivo direto. Número 11, eu vou te falar que ficou a letra D. Observe. Loureiro escolheu-nos. Quem escolhe, escolhe alguém. Escolheu quem? Nós. Agora eu vou ressaltar isso daqui, ó. Deixa eu botar assim, em vermelho e negrito. O verbo escolher ali, ele puxa um objeto direto. Ele exige um objeto direto. Então, número 11, ficou letra D. Número 12. Jogadores e dirigentes
incitam a violência com declarações impensadas. A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é: quem incita, incita a alguma coisa. Eu tenho que olhar para o verbo. Eu vou ficar com a letra E, porque incitar aqui é objeto direto que vem depois dele, então incitar aqui é um verbo transitivo direto. E na letra E, enquanto os demais exercem. Exercem o quê? Alguns dos seus direitos de cidadania. Neste caso aqui, o verbo exercer é um verbo transitivo direto que exige também um objeto direto, batendo com o que a questão pede: incitar e exercer. Número 12, letra E. Número 13. A análise da transitividade verbal não deve ser feita isoladamente, mas sim de acordo com o texto. O mesmo verbo pode estar empregado ora intransitivamente, ora transitivamente, ora com objeto direto, ora com objeto indireto. Dessa forma, indica a alternativa incorreta. A resposta do número 13 vai ficar a letra D. Por quê? Observe que o verbo sonhar aqui, ele passa uma ideia completa. Eu sonho. Tu sonhas. Esse ó jovem poeta é outra coisa. Tanto é que está separado por vírgula aqui. Então, quando eu tenho porque sonhas, ó jovem poeta, esse verbo sonhas, ele passa uma ideia completa. Portanto, ele não é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo intransitivo. Número 13, letra D. Número 14. Mas nem todos entendem seu real significado. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está também grifado em. Resposta da 14, letra E. Por quê? Quem entende, entende alguma coisa. Entendeu o quê? Seu real significado. Na letra E, revelaram o quê? A existência de preconceitos. Em ambos os casos, ocorre uma transitividade direta. E também ocorre necessariamente um objeto direto. 14, letra E. Número 15. Em qual das alternativas o complemento em destaque é objeto direto? Resposta, letra B. Observe, eu tenho aqui quem informa alguma coisa a alguém. Informei quem? Eles. Esse os funciona como objeto direto de um verbo transitivo direto e indireto, ou um verbo bitransitivo. Número 15 ficou letra B. 16. Indique a ou as, alternativa ou alternativas, em que há objeto preposicionado. Número 16, letra B. Vamos ler. O barulho me incomoda. Incomoda quem? Eu coloquei incomoda ele, esse a, por uma questão de estética frasal e também para evitar ambiguidade, foi colocado aqui. Eu tenho um objeto direto preposicionado, porque é um verbo transitivo direto com uma preposição ao lado dele, que não foi exigida, foi colocada a fim de evitar ambiguidade e para gerar um efeito sonoro na oração, uma concordância mais que sonora, né? Número 16, letra B. 17. Dei a notícia de manhã. Dei o quê? A notícia. De manhã é um adverbial de tempo. Então o verbo é transitivo direto apenas. Cuidado com esse de manhã. Vamos estudar ainda, né, esse lance de adjunta adverbial. Ele não tem uma ligação com os objetos. A notícia é o objeto direto de um verbo transitivo direto. Número 17, letra D. 18. Indica a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Resposta, letra C. Queimou todas as provas. Quem queima, queima alguma coisa, ou até mesmo alguém. Queimei fulano, uma expressão trágica, mas existe. Então, queimou aqui no caso é queimou o quê? Todas as provas. Verbo transitivo direto, tendo como seu complemento um objeto direto. Meu irmão, se você está perdido aí, ou está pegando esse vídeo agora no meio, esse material está postado no Passeio Direto, tá?
Interessante você baixá-lo, estudar, marcar suas respostas e depois vir para o vídeo. Agora, se você já está no vídeo, acabe de assistir ao vídeo e baixe o material. O link está abaixo do vídeo. 19. Marque a alternativa correta. A vergonha foi enorme. Verbo transitivo direto e indireto, errado. Isso aqui é um verbo de ligação. Procure insistentemente perturbar minha memória. Esse verbo aqui, procura. Procura o quê? Perturbar minha memória. Esse aqui está correto, que é transitivo direto. Fiquei durante as férias no sítio de meus avós. De ligação, fiquei no sítio de meus avós é uma qualidade para eu que está aqui. Eu, olha o eu aqui atrás do fiquei. Então esse aqui está errado. Para conseguir o prêmio, Mário reconheceu-nos imediatamente. Reconheceu quem? Nós. Então esse aqui está correto, é um objeto direto. Ela nos encontrará. Portanto, é só fazer o pedido, verbo transitivo. Ela nos encontrará. Ela encontrará quem? Nós. Então esse aqui também está correto. É um verbo transitivo direto, porque ele tem um objeto direto. Resposta, então, a classificação dos verbos sublinhados. Quanto à predicação, foi feita corretamente em resposta, letra B, 2, 4 e 5. Observe, 2, 4 e 5. Número 19 ficou letra B. Número 20, observe as seguintes frases. Pedro pagou os tomates, Pedro pagou os feirantes, Pedro pagou os tomates ao feirante. Vamos lá. Resposta da número 20 é letra B. A segunda está errada, porque pagar tem por objeto o nome de pessoa. O certo seria pagar ao feirante. Vamos explicar mais? Quando eu pago o feirante, parece que o feirante tem um preço. Eu vou levar o feirante para casa. E não é isso. Eu vou pagar a ele. O quê? Os tomates. Eu pago o quê? Os tomates. A quem? Ao feirante. Então, a letra B marca corretamente, porque fala que a segunda alternativa está errada. Número 20, letra B. 21. Ele remonta pelo menos a Platão, no século V a.C. A relação entre verbo e complemento, grifados acima, se reproduz na frase. 21 ficou letra C. Vamos analisar. Quando você fala com alguém na sua frente, quem fala, fala com alguém, fala a alguém. Eu tenho aqui remonta, remonta a que ou a quem. Então esse remontar aqui, neste caso, ele é transitivo indireto. E esse falar, neste caso, ele é transitivo indireto também. Lembrando que em alguns casos eu posso falar assim, ele fala mentiras, ele fala verdades. Neste outro caso, que não está escrito aqui, eu tenho um verbo transitivo direto. Porém, no número 21, o verbo falar foi utilizado com a transitividade indireta. Número 21 ficou letra C. 22. Considerando que o verbo transitivo direto requer complemento verbal chamado objeto direto, assinale a alternativa em que esse termo ocorre. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto mais um objeto direto. Resposta, letra E, está escrito. E vão fazendo. Vão fazendo o quê? Telhados. Observe que eu tenho aqui uma locução verbal e após essa locução verbal, eu tenho um objeto direto. 22, letra E. 23. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho, quentes e sinceras. O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado acima está em. Observe que quem debulha, debulha algo. É um verbo transitivo direto. Então, o número 23 vai ficar letra E. Quem cita, cita alguma coisa ou alguém. Citou o quê? Ou citou quem? Citou Horácio. 23, letra E. 24. Dependendo do contexto, um verbo normalmente intransitivo pode tornar-se transitivo.
Assinale a alternativa em que ocorre um exemplo. Gente boa, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Tudo deve ser analisado. Tudo deve ser estudado separadamente. Assinale a alternativa em que ocorre um exemplo dessa transformação. Número 24, ficou letra B. Fulano sorria. O verbo sorrir, ele já é intransitivo, porque ele diz tudo aqui veio fazer na oração. Ele sorri. Porém, aqui eu tenho um complemento. Sorria o quê? Lírios. Ok? E sorria para quem? Para quem passe debaixo da janela. Eu crio uma transitividade para o verbo sorrir, que é intransitivo. Então, 24 ficou letra B. 25, do Pantanal, corra até Bonito, onde o mundo de águas cristalinas faz tudo parecer um imenso aquário. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos verbos do período acima quanto à sua predicação. 25 ficou letra B. Eu tenho aqui correr, correr até. Observe que eu tenho a preposição aqui, então esse correr aqui vai ser transitivo indireto. Eu tenho aqui faz. Faz o quê? Aqui eu tenho o transitivo direto. E parecer, eis um verbo de ligação. Número 25 ficou letra B. 26. Em cada uma das alternativas abaixo, está sublinhado um termo iniciado por preposição. Assinale a alternativa em que esse termo não é objeto indireto. Se eu falo assim, eu logo imagino que se trata de um verbo transitivo direto preposicionado. Número 26 ficou letra E. Pronto. Aqui eu não encontrei um verbo transitivo direto preposicionado. Por quê? Observe que a lei, matéria da próxima aula, completa a palavra fiel. Fiel a quem? A lei. Quando eu vi o enunciado, imediatamente eu imaginei um termo iniciado por preposição que não é objeto indireto. Eu imaginei um verbo transitivo direto preposicionado. Lendo a letra E, eu descobri que isso aqui fugiu à regra da transitividade verbal e foi para a regência exigida pela palavra, pelo nome fiel. Então, foi fiel à lei durante todos os anos que passou nos Açores. Eu tenho um complemento nominal e não um objeto indireto. Sacou como é que eu resolvi? Primeiro eu joguei para a transitividade direta preposicionada. Não funcionou, eu olhei para a palavrinha fiel, que é um nome. Aí eu criei o complemento nominal. 26, letra E. 27. Em qual das alternativas abaixo ocorre de objeto indireto pleonástico? O que é pleonástico ou pleonasmo? Falar a mesma coisa que já foi dita. Então, olha aqui. A Rafael chamaram-lhe covarde. Chamaram a quem? A ele. Mas eu já estou falando que é a Rafael. Então, eu estou repetindo a referência à ação verbal 2 vezes. Eu estou falando que é a Rafael e chamaram-lhe, que é a ele. Quando eu tenho essas 2 referências, ou mais de uma referência com a mesma utilidade, eu falo que é um pleonasmo ou uma ocorrência pleonástica. Número 27, letra A. 28. O Brasil abriga 13% das espécies da fauna e da flora existentes em todo o mundo. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grafado acima está na frase. Observe, 28, letra B. 10% já englobam. Englobam o quê? Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Vamos marcar. E o abriga. Abriga o quê? Verbo transitivo direto. Portanto, 28, letra B. 29. Fazer as pazes após uma briga. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase. Resposta, letra D. Por quê? Fazer, fazer o quê? Objeto direto, verbo transitivo direto. Produziu, verbo produzir. Produziu o quê? O campo da moralidade. Eu tenho aqui também um verbo transitivo direto com o objeto direto.
29, letra D, 30. Nas frases abaixo, o pronome oblíquo está corretamente classificado, exceto em resposta à letra D, explicando que vivia mais perto de mim que ninguém. Observe que a palavra ninguém não é um pronome oblíquo, correto? Ninguém é um pronome indefinido. Portanto, número 30 ficou letra D. 31. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. As expressões sublinhadas por testemunha e a Gioconda são, vamos ver? Resposta letra B, tem. Tem o quê? A Gioconda. Objeto direto, olha aqui, está invertido. E agora eu dou uma qualidade para a Gioconda, por testemunha. Esse aqui é mais pesadinho, né? Porque a gente não fez ainda o predicativo do objeto. Então aqui eu tenho o objeto direto, a Gioconda, e antes dele eu tenho o predicativo do objeto. Há uma inversão sintática aqui. Número 31 ficou letra B. 32. Em, usando do direito que lhe confere a Constituição, as palavras sublinhadas exercem a função respectivamente de, vamos observar, a Constituição confere o direito, que está representado pelo que, a ele. Então o que ali tem função de objeto direto e o lhe tem função de objeto indireto. Lembrando que eu também tenho uma inversão sintática. Eu começo com objeto direto, objeto indireto, verbo conferir. Vamos agora colocar na ordem direta. A Constituição confere a ele o direito, ou confere o que direito a ele. 32, letra E. 33, eu tenho esse texto. Dê uma pausa, leio o texto e eu vou à questão. Só um destes verbos é transitivo direto, ao lado do qual aparece o objeto direto. Isso aqui é uma lógica sintática. Resposta da 33 ficou letra D. Observe, Capitu enxugou-as. Enxugou o quê? Elas. Verbo, transitivo direto, e o as funcionando como objeto direto, exigido pelo verbo transitivo direto. 33D. 34, eu tenho aqui também um texto. Eu vou colocar aqui a primeira parte, começando em lutar. Pausa, você vai dar pausa aí. E agora eu vou até o restante. Pausa. Vamos à questão. Quanto à predicação, os verbos mordiam, cessou e disputam classificam-se no texto respectivamente como, vamos lá, mordiam, está aqui em cima, os cães mordiam-se. Mordiam eles mesmos. Mordiam quem? Eles mesmos. Transitivo direto. O verbo cessou. A briga cessou. Quando eu falo que cessou, acabou, não pede complemento, eu falo que ele aqui é um verbo intransitivo. E agora, disputam. Disputam os ossos aos cães. Disputam o quê? Os ossos. A quem? Aos cães. Então, neste caso, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ou um verbo bitransitivo. Resposta da número 34, eu vou ficar com a letra D. 35, eu tenho um texto bem maior. Então, eu sugiro que você baixe o material, mais uma vez, para que o vídeo não fique muito gigante. Eu sugiro que você baixe o material lá, leia o texto. Aqui eu vou dar uma pausa. Comece com tudo e termine aqui em olhos. Pausa. Agora eu vou subir. Comece em a casa e termine em bosque. Pausa. Comece em não e termine em garrancho, aqui embaixo. Pausa. Comece em não sei e termine em mormaço. Pausa. E agora vamos à questão. Assinale a opção correta quanto à predicação atribuída ao verbo, sublinhado na passagem do texto.
Resposta, letra E, em torno da qual gravitam as plantas, os homens e os bichos. Vamos colocar as plantas, os homens e os bichos gravitam. Isso aqui tem uma inversão sintática. Eles formam um sujeito composto antes do verbo gravitar. Pronto, acabamos o vídeo. Observe que aqui embaixo eu tenho o gabarito. Correto? Agora, é muito interessante que você baixe o material. Por aqui, só por aqui, não dá para você pegar adequadamente todas as questões. O interessante é você chegar lá, baixar as questões, analisar as respostas e aí marcar a sua dúvida, marcar alguma coisa, né, que ficou para trás, para a gente resolver na próxima aula. Bacana? Então é isso aí, querido. Muito obrigado pela companhia. Inscreva-se no canal, acompanhe-me no Passeio Direto, na minha plataforma do Passeio Direto. Nesta semana ainda teremos vídeo, tá bom? A gente se vê ainda nesta semana. Fica com Deus, obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!